Cismadores. A pessoa que passa os seus dias terrenos cismando a seu próprio respeito jamais poderá ascender. Pelo contrário, permanece tolhida. Tantas pessoas, porém, vivem na opinião de que exatamente esse cismar e auto-observar sejam algo extraordinariamente grande, com o que progridem rumo ao alto. Empregam muitas palavras para isso, as quais escondem o verdadeiro núcleo. Um cisma no arrependimento, o outro na humildade. Ainda há aqueles que, cismando intensamente, procuram descobrir seus defeitos e o caminho para evitá-los, e assim por diante. Permanece um constante cismar, que raramente ou nunca lhes permite chegar à verdadeira alegria. Assim não é desejado. O caminho é falso, não conduz nunca aos reinos luminosos e livres, pois com o cismar o ser humano se ata. Dirige o seu olhar forçosamente apenas para si, ao invés de voltá-lo para um alvo elevado, puro e luminoso. Um riso alegre, cordial, é o maior adversário das trevas, só que não deve ser um riso malicioso. Ao contrário disso, o cismar deprime. Só nisso já reside um esclarecimento de que ele retém embaixo e também puxa para baixo. O verdadeiro núcleo do constante cismar não é, outrossim, uma vontade boa, mas tão só vaidade, ambição e presunção. Não é anseio puro pela luz, mas sim mania de autopresunção que dá o motivo para o cismar, incentivando-o sempre de novo e nutrindo-o continuamente. Atormentando-se a si mesma, uma tal pessoa medita sempre e sempre de novo a seu próprio respeito. Observa com afinco os prós e contras que se alternam no processo de sua alma. Irrita-se, consola-se, para, finalmente, com um profundo suspiro de repousante autossatisfação, verificar ela mesma que, mais uma vez, conseguiu superar algo, tendo avançado mais um passo. Digo aqui propositalmente verificar ela mesma, pois realmente só ela verificará a maior parte, e essas verificações próprias são sempre apenas autoilusões. Na realidade, não progrediu passo algum. Pelo contrário, comete sempre de novo os mesmos erros, não obstante julgar que não sejam mais os mesmos. Mas são eles, sempre os antigos, apenas se altera a forma. Assim, tal pessoa jamais progride. Contudo, com a auto-observação, julga superar um erro após o outro. Com isso, gira sempre em círculo, em redor de si própria, enquanto o mal fundamental, nela inerente, cria apenas novas formas, permanentemente. Uma pessoa que sempre se observa e cisma a seu próprio respeito é a corporificação do lutador contra a serpente de 9 cabeças, para a qual cresce de novo cada cabeça tão logo ela seja decepada, pelo que a luta não chega a um fim e nem se nota vantagem alguma do lado do lutador. Assim é realmente o fenômeno de matéria fina na atuação do cismador, o que na antiguidade as pessoas ainda podiam ver, quando outrora consideravam tudo quanto não fosse de matéria grosseira como deuses, semideuses ou demais espécies de entes. Apenas quem visa um alvo elevado, livremente, com vontade alegre,
portanto, dirigindo os olhos na direção do alvo, sem mantê-los, porém, sempre voltados sobre si próprio, esse progride e ascende rumo às alturas luminosas. Nenhuma criança aprende a andar sem levar muitos tombos, mas, quase sempre sorrindo, se levanta novamente até adquirir firmeza nos passos. Assim, tem de ser o ser humano no caminho através do mundo. De forma alguma desanimar ou queixar-se de modo lastimoso, se cair uma vez. Levantar-se corajosamente e experimentar de novo. Apropriar-se ao mesmo tempo dos ensinamentos da queda, porém na intuição e não com o raciocínio observador. Então chegará também um momento inteiramente repentino em que não é de se temer mais qualquer queda para ele, por ter assimilado tudo o que assim aprendeu. Assimilar, porém, ele só pode pelo próprio vivenciar, não pela observação. Um cismador nunca chega ao vivenciar, pois pela observação se coloca sempre fora de cada vivência, olhando para si próprio como para um estranho, dissecando e decompondo, ao invés de intuir plenamente a respeito de si próprio. Mas, se ele olha para si, tem de ficar ao lado da intuição. Isso já está na expressão. Olhar para si, observar-se. Com isso está explicado outro sim, que ele somente serve ao raciocínio, o qual não só tolhe, mas sim exclui totalmente o verdadeiro vivenciar na intuição. Ele não deixa que o efeito de cada fenômeno externo da matéria ultrapasse além do cérebro anterior, o qual é o primeiro a recebê-lo. Aí é retido, presunçosamente dissecado e decomposto, de modo que não alcança o cérebro da intuição, somente através do qual o espírito poderia assimilá-lo para um vivenciar. Portanto, atentai nas minhas palavras. Assim como o espírito humano tem de canalizar sua atividade de dentro para fora, de modo lógico, através do cérebro da intuição para o cérebro do raciocínio, do mesmo modo, fenômenos externos somente podem atuar retroativamente pelo mesmo caminho se tiverem de ser recebidos pelo espírito humano como vivências. A impressão de fenômenos externos provenientes da matéria tem de passar, portanto, sempre oriunda de fora, através do cérebro anterior do raciocínio, pelo cérebro posterior da intuição, até o espírito. Não diferentemente. Ao passo que a atuação do espírito tem de seguir o mesmo percurso em sentido inverso, em direção para fora, porque só o cérebro da intuição possui a faculdade de recepção das impressões espirituais. O cismador, porém, retém obstinadamente a impressão de fenômenos externos no cérebro anterior do raciocínio, dissecando-a e decompondo-a aí, e não a retransmite integralmente ao cérebro da intuição, mas apenas em parte. E essas partículas ainda são transmitidas adulteradas devido à atividade mental forçada. Portanto, não mais tão verdadeiro como era. Por isso também não lhe pode advir nenhum progresso, nenhum amadurecimento espiritual, que só o verdadeiro vivenciar de fenômenos externos propicia. Sede nisso como as crianças. Assimilai integralmente
e vivenciai-o em vós instantaneamente. Então refluirá de volta através do cérebro da intuição para o cérebro do raciocínio, podendo daí ou sair preparado para uma eficaz e vigorosa defesa, ou atuar para uma ampliada capacidade de recepção, segundo a espécie dos fenômenos externos, cujas irradiações se denominam influências ou impressões de fora. Para o aprendizado nisso, servirá então também o reino do milênio, que deverá ser o reino da paz e da alegria, o reino de Deus na Terra. Com isso, os seres humanos entendem novamente algo errado com seus exigentes desejos, porque, devido à sua presunção, nada mais pode se formar de modo certo e sadio. Com a expressão Reino de Deus na Terra, surge um alegre estremecer pelas fileiras de todos aqueles que o esperam. Imaginam com isso realmente uma dádiva de alegria e de felicidade que corresponda plenamente a seu anseio de uma vida tranquila e folgada. Será, porém, a época de absoluta obediência para toda a humanidade. Hoje ninguém quer admitir que haja nisso uma exigência, que a vontade dos seres humanos e seu desejar tenham finalmente que se orientar inteiramente de acordo com a vontade de Deus. E surgirá paz, alegria, porque tudo quanto perturba será removido à força da terra e mantido afastado no futuro. A isso pertence agora, em primeira linha, a criatura humana, pois unicamente ela trouxe a perturbação na criação e na terra. Mas de determinada hora em diante, um perturbador não mais conseguirá viver nesta terra. Isso será realizado pela alteração das irradiações que chegará a efetivar-se através da estrela do Filho do Homem. A paz será imposta, não presenteada, e a manutenção da paz, então, exigida de modo rigoroso e implacável. Assim será o reino da paz e da alegria, o reino de Deus na terra, no qual o ser humano terá de ser destituído do domínio de sua vontade, que até agora lhe foi permitido, uma vez que ele, como espiritual entre os desenvolvidos nesta terra, como a criatura mais elevada, também tem que dominar, correspondendo incondicionalmente às leis primordiais da criação. Somente esse ser humano ainda poderá subsistir no futuro, e toda criatura que voluntariamente se orientar pela vontade de Deus. Portanto, que vive, pensa e atua segundo essa vontade. Isso unicamente oferece a possibilidade de vida no vindouro reino do milênio.